Você já teve aquela sensação de que todo mundo tem algo para te dizer, menos o que você realmente precisa ouvir? É como se o mundo inteiro, sabe, tivesse opiniões sobre a sua vida, sobre os seus erros, sobre as suas escolhas, mas ninguém tivesse coragem de dizer aquilo que realmente pode te libertar. E talvez seja por isso que esse vídeo ele encontrou você hoje, porque Deus ele definitivamente vai falar contigo agora. E eu não vim aqui, irmão, como alguém que sabe tudo, sabe? Mas como alguém que já ficou algumas noites em claro, tentando entender por que parecia que Deus estava em silêncio, enquanto o mundo gritava sempre. E nesse caminho eu descobri algo que mudou completamente, sabe? A forma como eu escuto a voz de Deus. E é justamente isso que eu quero dividir com você agora. Veja, irmão, sabe quando tudo, eu tô falando de tudo mesmo, parece barulhento? Quando tem conselho demais, quando tem opinião demais, quando tem religião demais, mas direção de menos. E é justamente aí que Deus ele entra na situação, sabe? E ele não entra com sussurros bonitinhos, não. Ele entra com frases feitas, completas mesmo. Ele entra com a verdade. Mas aquela verdade que ninguém teve coragem de te dizer ainda. Aquela que te confronta mesmo, que te cura, que te levanta nesse processo. Em João capítulo 16, versículo 13, diz assim, Jesus ele fala, quando o Espírito vier, o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Veja, não a verdade que te deixa confortável, mas a verdade que te coloca no caminho certo. É dessa verdade que Jesus está falando. E essa verdade muitas vezes começa com o silêncio. Sim, Deus ele pode ficar em silêncio, mas não é porque ele se afastou. É porque ele quer que você pare de ouvir tudo ao seu redor, para finalmente ouvir o que ele tem a te dizer. E o que ele tem a te dizer, irmão, pode ser não aquilo que você queria ouvir, mas exatamente aquilo que você precisa ouvir para seguir em frente. Aquilo que você precisa ouvir para te colocar de pé. Talvez o que Deus quer te dizer hoje é você não precisa de aprovação de quem nunca enxergou o seu coração. Ou talvez esse relacionamento que você insiste em manter está te afastando de quem você realmente é. Ou até chegou a hora de parar de fugir de você mesmo. Veja, irmão, Deus ele não tem medo de tocar nas tuas feridas, sabe? Ele vai direto nelas. Mas não é para expor você, é para curar você, é para restaurar mesmo. E ele vai fazer isso, irmão, quando ninguém mais tiver coragem de falar a verdade para você, porque ele te ama de um jeito que não aceita, sabe, te ver vivendo uma mentira. Sabe, às vezes quando a gente se esconde até de Deus, a gente finge que tá tudo bem, que a fé tá em dia, que a alma tá leve, mas lá no fundo a gente sabe que não tá. E Deus, com toda a delicadeza e firmeza dele, ele sussurra dizendo assim, eu vejo. Eu contemplo, eu sei, ainda assim eu te escolho. E essa frase, irmão, dita no silêncio da sua alma, tem poder para quebrar correntes que nem você sabia que ainda carregava. A verdade é que tem coisas que só Deus pode te dizer, porque só Ele te conhece por inteiro. Só Ele sabe o peso que você carrega em silêncio. Só Ele sabe a dor que você esconde sorrindo. Só Ele viu as noites em que você segurou o choro para não preocupar ninguém. Ele sabe, Ele conhece. E talvez seja exatamente por isso que hoje Ele decidiu falar com você. E Ele quer te dizer que você não é um erro. Ele quer te dizer que você não foi esquecido. Ele quer te dizer que você não está atrasado, sabe? Que esse deserto que parece um fim na sua ótica, é exatamente o lugar onde Ele vai te reencontrar. Talvez a maior virada de chave que você precisava é exatamente essa. Você não precisa de respostas de todo mundo. Você só precisa ouvir de Deus aquilo que vai te mover na direção certa. E isso, irmão, vai mudar tudo na sua vida. Muda como você lida com as críticas. Muda como você encara o tempo. Muda como você decide aquilo que você precisa decidir. Sabe por quê? Porque quando você escuta a verdade de Deus, as mentiras do mundo perdem o poder. E o motivo, irmão, de eu precisar te dizer isso tudo hoje é porque Deus, Ele ainda fala. Ele ainda
fala e está falando com você agora, nesse exato momento. Ele está te chamando de volta para um lugar onde só existe você e Ele. Um lugar onde não existe máscaras, onde não existe filtros, onde não existe medo. Então, se esse vídeo hoje te encontrou, isso não é coincidência, irmão. É só um lembrete. É um lembrete de que a voz que mais importa ainda está te chamando pelo teu nome. É a voz de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Curta, para que você ajude o algoritmo a enviar esse vídeo para mais à frente. Seja canal de bênção na vida de alguém. E comente aqui. Deixe um amém se você recebe essa mensagem. E principalmente se inscreva para mais vídeos como esse. E vamos espalhar, irmão, essa verdade que cura. Mesmo quando só há dor. E se você quiser um conselho prático hoje, desliga o mundo um pouco, sabe? Faça silêncio, abra a Bíblia, fale com ele como se ele fosse o seu melhor amigo e depois escuta. Porque Deus, ele vai te dizer o que mais ninguém tem coragem de te dizer.